Em junho, assim, parecia que tudo ia desabar. De fato, o Brasil ia virar uma Venezuela, tá vendo? Eu avisei, aquele otimismo do ano passado era infundado. Cara, passou nem um mês, sabe? As pessoas já estão voltando a ficar otimistas de novo. Então, as coisas que importavam na semana passada não importam. Eu acho que a gente tá falando que a Bolsa brasileira tá barata há pelo menos uns 2 anos, Sim, né? Desde ali, tá sempre barata. pelo menos o segundo semestre de 2021 ali, a gente tá insistindo nessa narrativa, né? E eu acho que, de fato, continua muito barato. O que acontece com a grande maioria dos investidores é que, se a gente olhar um histórico recente, né? Boa parte deles foram ejetados da renda fixa e foram meio que obrigados a aprender a tomar risco. Ou seja, eles foram levados a investir na Bolsa de Valores por um custo de oportunidade que você tinha ali, claro, de não correr risco no momento, né? Colocar o dinheiro na renda fixa, ela estava rendendo muito pouco. Então, acho que esse é um primeiro parêntese, né? As pessoas, muitas vezes, elas se frustram com os resultados que elas obtêm na Bolsa, né? Porque a grande maioria não é investidor de longo prazo por convicção. É um investidor de longo prazo por conveniência. Ele não tem o resultado que ele esperava obter em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos. E aí ele começa a fixar na ideia dele, bom, eu sou de longo prazo, eu sou de longo prazo. E ele fica lá sofrendo, né? Muitas dessas pessoas que vieram sem uma estratégia consolidada. Não sabiam quais eram os objetivos, muitas vezes seguindo diversas, né, dicas de investimento, ou teses, ou estratégias diferenciadas. Né? E você acaba tirando para tudo quanto é lado e perdendo a referência do que eu tô fazendo aqui. Isso aqui não é para mim, tira tudo, volta para renda fixa. Né? Então, o investidor, não é exclusividade do brasileiro, mas um investidor que está começando a aumentar o leque de produtos ali no portfólio dele, ele tende a fazer o bendito do market timing. Então, ele quer saber a hora que é para ele tirar tudo da renda fixa e botar na renda variável. A hora exata, né? A hora que é para ele tirar da renda variável e botar na renda fixa. E não é assim que funciona. Você tem que destinar os seus recursos de acordo com os seus objetivos. Então, se o seu objetivo é de curto, médio prazo, você sempre tem que ter alguma coisa em renda fixa. Independente do quanto esteja rendendo. Porque é o que é aderente ao seu objetivo. E, na minha opinião, você sempre tem que ter alguma coisa voltada à renda variável. E, claro, que for aderente ao seu perfil. Ações, fundos imobiliários, FIAs, o que quer que seja. Então, acho que essa é a primeira coisa. A expectativa que ele tem quando ele entra na bolsa e a realidade dos fatos de como as coisas realmente acontecem. Olhando para cenário, esse é o cenário que a gente gosta. Não é à toa que o Warren Buffett fala sobre comprar ao som de canhões. Faz muito tempo que a gente não ouve o som dos violinos, né? E cada vez mais essa narrativa, ela vira muito rápido, né? Então, há 1 mês atrás, a gente tá gravando agora em julho, né? Meio de julho. Em junho, assim, parecia que tudo ia desabar. De fato, o Brasil ia virar uma Venezuela, tá vendo? Eu avisei, aquele otimismo do ano passado era infundado. Cara, passou nem 1 mês, sabe? As pessoas já estão voltando a ficar otimistas de novo. Então, as coisas que importavam na semana passada não importam. Perdem um pouco de sentido. Perdem a força pra narrativa, né? Exato. Então, onde eu quero chegar com isso? Quando eu vou olhar cenário, eu sempre tento ter um feeling do que é o sentimento geral. E eu me obrigo a sentir o contrário. Tão simples quanto isso. Então, se você tá com medo de continuar aportando na bolsa, você só vê os seus amigos falando que você é um maluco porque você tá seguindo essa estratégia. Cara, como assim você não tem todo o seu patrimônio em dólar? O Brasil já era. Isso, aquilo. É hora de você comprar. Coisa mudou? É hora de você não vender, mas você dar uma segurada. E foco ali na sua estratégia. Então, assim, sim, a bolsa continua barata. E até o Guilherme Achei comentou uma coisa super interessante, acho que na semana passada, que a bolsa tá bem amassada em termos de múltiplos. E a gente não tem o nível de risco, de percepção de risco em termos micro, né? Quando você olha para os balanços das empresas, que na média estão ali ficando muito próximo, né, das projeções dos analistas trimestre após trimestre, né? Quando não surpreendendo positivamente. Então, o nível de risco, ele não é igual ao que a gente tinha 2015/2016. Não chega nem perto. Então, eu acho que a bolsa continua barata, né? E você tem que colocar na sua mente, primeiro, qual é a sua estratégia, e segundo, você compra Ibovespa. Então, se você não compra o Ibov, você não tem que ficar olhando para o índice, porque ele é um índice disfuncional. Ele tem ali super concentração em commodities, em algumas ações específicas, Petro, Vale, tá o Banco do Brasil, Bradesco, pronto, você já definiu 85% do índice só aqui. Então, olhe para os setores e para as empresas especificamente que se encaixam na sua estratégia. E não fique preocupado com o momento. Será que esse é o momento de comprar? Você não sabe, você não controla esse tipo de coisa. Mas você controla as suas emoções e você controla o preço que você paga. Basta você não pagar caro que você já vai estar fazendo um bom negócio. Né? E só complementando, tirar isso da frente, né? Eu acho, Bruno, que a gente estava até pensando em escrever um artigo esses dias sobre isso, que as pessoas, a renda fixa é o grande concorrente da renda variável, né? Então a gente está falando aí de tesouro direto, basicamente a taxa Selic que vai ditar o rumo do negócio. As pessoas, elas vão comparar sempre se ele tem alguma vantagem de investir em renda variável em relação à renda fixa. Custo de oportunidade. Que é o custo de oportunidade.
rentabilidade, né? Então, normalmente, é sempre uma relação inversa. Quando a renda fixa está muito alta, através da Selic, a bolsa normalmente está em baixa. A bolsa está em alta, a Selic, ela está caindo. Bom, mas qual que é a questão? A maioria dos investidores vai olhar o PL. Aí os caras olham o PL, que é a relação preço-lucro, né? Para quem não sabe. Quando você pega a relação preço-lucro e inverte ela, inverte a razão e vira o lucro dividido pelo preço, você tem o que a gente chama de poder de lucro, né? Então, qual que é o poder de lucro percentual que o investimento me retorna? Então, quando você faz essa comparação, e para a maioria das pessoas isso fica muito mais didático, porque percentualmente você sempre compara a rentabilidade de um produto com outro, e você faz essa relação, você inverte o PL da bolsa. O PL da bolsa hoje, ele está muito próximo da Selic ou de um tesouro, né? Então, vamos falar aí de 11%, vamos arredondar aqui mais ou menos 11%, você tem um PL da bolsa, você tem, sei lá, 11% ou 10% da bolsa, invertendo essa razão, e o tesouro, a Selic também está mais ou menos nessa casa. Quando um cara profissional, ele olha lá de fora para investir aqui e fala, por que eu vou colocar dinheiro na bolsa se eu tenho uma relação que tá parelha ali? Eu preciso de uma margem de segurança maior para que eu possa investir na bolsa. Então, essa que é a tomada de decisão. Por isso que eu discordo muitas vezes, assim, que o índice, igual o Lu falou, o índice está barato. Eu não acho que o índice está barato, né? Mas a gente não olha índice. E aí, se você pega algumas empresas de forma individual e faz essa relação, inverte a relação do PL, aí você vai ver que você tem várias empresas, né, que tem uma margem de segurança que está muito adequada, que você consegue talvez 20%, 30% de retorno em cima de uma renda fixa. Aí começa a fazer sentido. Mas, de novo, aí você é um stock picker. Você é o cara que vai procurar aquela empresa de forma individual, de setores best, a gente tem várias de oportunidade também. Então, assim, mas pra gente, no final do dia, o que importa isso? Não importa nada. Porque a gente não vai ficar entrando em narrativas. A gente tem uma estratégia que ela é atemporal e ela vai ser seguida, faça chuva ou faça sol. Porque senão, a gente vai começar a cortar todo o rendimento que a gente teve. Né? E a gente sempre está procurando dividendo. O dividendo, que a gente fala aqui, é o yield, o dividend yield. Né? O yield é o retorno. Mas se a gente pegar na tradução da língua inglesa, o yield também ele significa colheita. Né? E você só consegue colher alguma coisa se você deixa aquilo prosperar, prosseguir. Se você tem uma árvore que está começando a crescer e de repente você vai lá e corta ela, né? Acabou, os frutos acabaram. Então, quando você cai nessa narrativa que agora é melhor o dólar, agora é a Selic, agora a bolsa tá barata, agora não sei o quê, você não tá seguindo uma estratégia. Você vai estar seguindo o que é mais conveniente, igual a Lu falou, é o mais conveniente de acordo com o cenário de mercado. Então, pra gente é importante colher os frutos e deixar as coisas acontecerem, seguindo, fazendo seus aportes regulares, constantes, que depois você vai conseguir colher os frutos. É isso.